Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um audiocast aqui no canal da Brasil Lodge. Eu sou o Iago, criador do canal 5A Yo-Yo Tricks. Hoje eu estou aqui de novo com o Daniel, heptacampeão brasileiro, criador do canal Brasil Lodge e das cordinhas também, Brasil Lodge. E hoje a gente tem um convidado, nosso primeiro convidado, que é o Lucas Fidelis, do Fidelis Yo-Yo no Instagram, com Y, né? Fidelis Fala, Yo-Yo. rapaziada. Aí, ó, já deu um oi. Ele é vice-campeão brasileiro amador, viajou agora para o Campeonato Mundial e não participou como competidor, mas com certeza participou de muito mais. Então, vamos já começar aqui esperando o oi do Daniel e aí ele já pode começar a perguntar alguma coisa para o nosso convidado. Salve, salve, rapaziada. Daniel Borges aqui. Estamos aqui mais um podcast aí. Dessa vez trazendo o Lucas Fidelis como nosso convidado para a gente bater um papinho aí sobre como que foi o Mundial, que infelizmente esse ano não pude comparecer, mas ele esteve lá e a gente vai saber a visão dele, né, o que ele presenciou lá esse ano. Então, tô bem ansioso aí para receber toda, toda a parte que o Fidelis pôde presenciar aí. Pode mandar aí o papo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem estiver ouvindo. Muito obrigado, Dani e Iago, pelo convite. Com certeza uma honra estar aqui trocando essa ideia com vocês. E, mano, o Mundial é uma coisa, assim, inexplicável, tá ligado? É um sentimento inexplicável, não tem como. É uma energia, é uma vibe, são pessoas legais fazendo coisas legais, muita diversão, foi muita emoção também. Assim, algo que a gente tem muita coisa pra explorar aí. Ainda mais e explorar também o local onde foi o campeonato, né? Que foi Praga, que é um lugar lindíssimo, Praga na República Tcheca. Então, se eu tivesse que dizer resumir o Mundial em uma palavra é com certeza emoção, cara. Com certeza. Legal. E você, falando então, antes de a gente entrar no próprio evento, os lugares em volta lá, você via muita gente jogando ioiô, a cidade ficou mesmo, porque pelas imagens que a gente viu aqui do Brasil, parecia que todo mundo tava jogando ioiô lá em Praga. Como é que foi? Cara, pra falar a verdade, sim. Eu vi muita gente. Tipo assim, ia num shopping, ia num lugar turístico, via uma galera. Tipo assim, uma galera eu conhecia, outra não. Peguei ônibus com cara, tipo, com camiseta de ioiô, com maleta. Não cheguei a ver ninguém jogando no ônibus, mas seria uma boa. Mas, com certeza, vi muita gente jogando sim em todo lugar da cidade, principalmente nos pontos turísticos, sempre tinha. E, e ali em volta ali da área onde é o campeonato, obviamente, tipo assim, ali perto daquele lugar perto do Cubex, foi onde tinha onde aconteceu o evento, toda a redondeza ali sempre tinha alguém jogando, sempre. Então, Cara, legal, mano. Vamos falar do. eu ia perguntar para você, Fidelis, qual que é a sensação de você ir para um mundial vendo como que é um campeonato aqui no Brasil, vendo é, a nossa comunidade menorzinha, assim, algo mais humilde, assim, você vê um campeonato mundial, uma comunidade gigante. Qual que é a sua sensação? Você percebe que tem muito a ser explorado aqui, não é mesmo? Cara, eu tinha dois conceitos, eu tenho dois conceitos, né? Um antes de ir, que era um pré-conceito, e agora eu tenho um novo conceito, porque antes de eu ir eu achei que, assim, a galera ia ser meio fechada, assim, com os próprios grupos ali,
não ia ser tão aberto igual é o brasileiro, sabe? Porque o brasileiro, que ainda na comunidade é menor, tá todo mundo junto, todo mundo se conhece. E lá no Mundial eu imaginei que não seria tanto assim. Mas, pra falar a verdade, foi desse jeito, cara. Você troquei ideia com todo mundo, a galera que eu achava que, tipo assim, eram, tipo, tá ligado? Tipo, meio estrela, tá ligado? Não aconteceu. Galera super gente boa, todo mundo trocou muita ideia. Nos divertimos demais, demos um rolê junto. E assim, incrível. É uma comunidade que é muito junta, mesmo num cenário maior, tanto aqui no Brasil quanto no Mundial. E assim, da primeira vez que eu fui no Campeonato Brasileiro, eu tive um choque assim de realidade, que foi que eu nunca tinha visto ninguém jogar, né, ioiô presencialmente. E então fui pro Brasileiro a primeira vez, e aí tive aquele choque com a galera jogando, com jogadores absurdos. Gustavo Amaral, Dani, Patrick Ronkowski, Felipe Fenrich. Foi a primeira vez vendo esses caras e foi um choque pra mim. E eu achei que nunca mais ia ter. E cheguei lá e tive esse choque de novo de ver uns caras fazendo umas tricks que eu nunca vi na minha vida, que não faziam o menor sentido. Assim, a experiência é incrível, não tenho nada a reclamar. E comparando as duas comunidades, eu acho que é bem parecida, só muda só muda o tamanho, né? Mas todo mundo muito bem, muito receptivo, sempre trocando muita manobra, sempre trocando muita ideia. Os caras são realmente muito legais. Todo mundo falando inglês? Sim, sim, totalmente em inglês. Até, por exemplo, Beleza. tipo, caras que estavam, tipo, juntos, assim, tipo, sei lá, tava, tipo, 4 coreanos e aí, sei lá, alguém de outro país chegava lá. Todo mundo começava a falar inglês, sempre. E sobre o Cubex, cara, uma estrutura absurda, absurda. Era um espaço muito bonito, muito bem localizado, muito fácil de chegar. O stage, cara, aquele stage era lindo, 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 lindo. A, o som, a câmera, as televisões que tinham dos lados para ajudar na visualização. Era, era assim, muito bom. Teve realmente um investimento bom nisso. A Offset e a Yo-Yo Factory, que foram patrocinadores Mora, tinha Yo-Yo Factory. Yo-Yo Factory nem vi tanto assim, vi normal ali. Mas a Offset tinha até no banheiro propaganda dos caras, né? Tinha, pior que tinha. Tinha na escada, assim, enquanto você entra no evento, na escada tem lá, tipo, offset. Tipo, o degrau da escada era tipo um. Sei lá como se fala isso. Sabe quando você recorta papel e cola assim? Pra formar alguma coisa escrita? A escada era isso. Um adesivo, adesivagem. Isso, tipo um bagulho assim da offset. Os caras da Offset, Diz, né? dessa vez eles investiram pesado e também acho que vieram com essa propaganda toda pra promover o Xavier, né, cara? O Xavier e o Alan. O Xavier, ele surpreendeu todo mundo e quase que o Brandon também, né? Os caras treinaram, você pode ver que os caras treinaram mesmo, mano, pra competir nesse campeonato. O Brandon quase que passa, cara, mas o Xavier, cara, o cara detonou. Cara, com certeza. Ali foi. Pra mim foi inesperado, pra falar a verdade. Eu não esperava aquilo do Xavier. E, assim, ver aquilo presencialmente foi uma loucura. Porque, tipo assim, era um momento que que eu não conseguia escutar a música. Tipo, não dava pra escutar a música de tanto que o pessoal tava gritando, tipo, uma loucura mesmo. Tanto que, tipo, eu fui ver a musicalidade do Xavier, tipo, como é que ele encaixou legal, depois, quando eu vi vídeo. Eu não tava conseguindo ouvir a música. É muito engraçado porque eu e o Iago, a gente a gente comenta direto sobre o Xavier desde a época desde do Mundial do ano passado, né, cara? E, pô, eu vi que o Xavier ele fez um compiladinho, tipo
meio que um guia de como subir no palco sem errar nada, só que, tipo, todo o histórico que ele construiu, tipo, foi do lá de baixo pra subir hoje em dia em primeiro lugar na semifinal, tá ligado? Tipo, a gente tirando sarro, de, tipo, cara, como que esse cara é uma referência pra falar o que é ser bom no palco? Porque, mano, toda vez ele erra, toda vez o cara se afoba, e dessa vez, mano, a gente não pode falar muita coisa, né? Porque o cara, o cara agora tem autoridade, mano. Quinto lugar no Demais. Campeonato Mundial, primeiro lugar na semifinal, desbancou o Kubidol, desbancou o Hunter na semifinal e, pô, quinto lugar não é pra qualquer um. E assim, quem teve uma aura assim de fazer o pessoal gritar muito, muito, e que eu vi pouca gente falando, cara, infelizmente, foi o Hector Fidalgo, mano. Não sei se vocês sabem quem é. Sim, o campeão espanhol. Ele mesmo. Cara, quando esse cara subiu no palco, fez aquela neck trick, sabe? Que ele faz um triângulo do wrist neck mount. E aí faz tipo dois triângulos assim de rejection. Cara, o stage tremeu. De tanto que o pessoal gritou. Esse Infelizmente Hector ele não Fidalgo, passou, mas. o Hector Fidalgo, ele tem umas sacadas, assim, uns bangers, né, que o Aham, próprio dele se chama banger, que, cara, é uma coisa impensável, assim, tipo, muito original, muito arriscado. A gente não imagina que um cara do nada da Espanha vai surgir num campeonato desse e todo mundo vai tremer de torcer pro cara. Muito da hora ver esses underdogs surgindo de repente. exato, exato. Ele foi para mim uma surpresa. Infelizmente ele não passou, né? Mas, assim, ele fez valer, com certeza. Ficou em 38º. Um pouco, mas ele é novo também. Pelo menos esse cara aí deve ter o quê? Ainda não. Deve ter sua idade, né, Flex? Ele é mais, ele é mais novo que eu. Quando o pessoal é Eu acho novo que ele acabou de assim. fazer 18, algo assim. Ah, então. Nossa, tá mandando bem aqui mesmo. Só tá um pouco afobado mesmo, mas aí é o pau. É o primeiro mundial do cara também, eu acho. Creio que seja mesmo. Primeiro mundial dele. Subir no stage, fazer essas bangers assim, tipo, absurdo. Ah, lembrei uma coisa aqui legal de perguntar. Quando eu tava assistindo, eu tava pensando. Cara, quando saiu o resultado, você chegou a ver o Brandon Wu, tipo, percebendo que não tinha passado por uma posição, cara? Chegou por acaso a ver esse momento? Cara, na hora de falarem os resultados da semifinal, eu e o French, a gente tava, tipo, meio que atrás deles, sabe? Aham. E aí, tipo assim, a gente tava atrás deles assim, a gente conseguia ver eles lá com a bandeira de Singapura, tipo assim, todo mundo ali meio abraçado, torcendo pelo Xavier. Então, tipo assim, eles estavam tão hypados com o Xavier que falar que, tipo assim, o Brandon pareceu que ele nem tava muito nessa, sabe? Ele tava mais torcendo pelo Xavier, Exclusivo. daquele ângulo que eu vi, sabe? Da hora. Ele tava mais torcendo pelo Xavier do que, tipo, ligando pra se iam falar o nome dele. Se falasse, eu acho que ele com certeza ia gritar pra caralho, ia ficar super feliz lá. Mas acabou não falando, e quando falou do Xavier, tipo assim, a galera começou a cair. Outros caras que também, nossa, isso é muito emocionante. Tava a galera, assim, meio do Southeast Asia, e os caras da Offset, eles estavam meio um do lado, assim, do outro. E os caras do USA, tava, tipo, um grupo, outro e outro, assim, um grupo do lado do outro, sabe? E aí, cara, quando
É, tipo Cartão isso. E Goiás. aí, falaram do. Quando falaram do Polo, cara. Na hora que falaram que o Polo passou, o Polo caiu no chão. Tipo assim, chorando muito. Foi muito, muito bonito. Xavier chorou demais também. Vocês devem ter visto, porque teve vários vídeos. E o E o outro Polo, também. ele não conseguiu passar nem no Mundial de Osaka e nem no Mundial de Cleveland, cara. E foram dois mundiais que, tipo, ele ficou, assim, na raspa, de quase passar, mano. Ó, de E, novo, hein, mano? Que e deve ser doideira. por isso que ele deve ter emocionado. E outro que também ficou muito emocionado que eu não esperava foi do grupinho do USA, o Chris Toledo, mano. Chris Toledo chorou demais quando falaram o nome dele. É, o E eu Cristoledo também, mano, dá pra ver, assim, eu lembro que em Cleveland ele ficou super decepcionado que ele não passou. Super decepcionado mesmo. Tipo, eu lembro que tava os dois bem borocochô, eu e ele, bem borocochô, mas parecia que ele tava muito mais borocochô. talvez por estar jogando em casa, algo assim. Pra vocês que estão ouvindo aí em casa, galera, o pessoal não é chorão, não, mano. É porque, normalmente, mano, pra você, tipo, passar pra final, é assim, é mais do que. Pra muita gente, independente de quem passou pra final, já é uma vitória, né, cara? Então, principalmente esse pessoal que fica batendo na trave, e, por exemplo, a margem para você errar é muito pequena. Você pega o Concon, ele ficou em, se não me engano, ele não se classificou, se não me engano, não, desculpa. No Japão ele não se classificou para a final, ficou lá longe na semifinal, foi muito mal, e agora conseguiu ficar em nono lugar depois na final, né? Então, mesmo assim, tipo, tem gente que tava lá embaixo e conseguiu passar, tem gente que tava lá em cima, tipo o Hae Swin, já, como que é o nome dele, né? Ficou em quarto lugar no ano passado, da Coreia também não se classificou dessa vez, então, tipo, pra galera que tá ouvindo, é muito no detalhe, assim, então realmente se classificar para final, quem pela primeira vez é uma coisa muito, muito, muito importante para quem realmente passa horas e horas e horas e horas e horas praticando não só o que gosta, né? Porque essa é uma coisa que, tipo, quem não entende muita diferença de quem compete mesmo, ele não tá só praticando o que ele quer, ele tá praticando vários tricks meta, várias coisas que precisa colocar ali dentro, e tá analisando outros competidores. É diferente simplesmente pegar um combo e aprender em sequência um combo atrás do outro. Tem que ler as regras, tem que jogar com as regras, e esse pessoal faz isso mesmo. Por isso que eles e a gente que joga, eu considero eles como os atletas, né? Porque são. Então, igual nas Olimpíadas que o pessoal chora mesmo, aqui é completamente aceitável também. E assim, eu diria que esse Mundial foi, assim, o Mundial da Zica, mano. Basica. Da Zica, demais. Assim, uma galera que eu jamais cogitei na minha vida não passar, sabe? Não passou. Tipo, igual você falou, o Jaewi, cara, campeão da Coreia, quarto lugar no ano passado, cara, foi quase pódio. Ele não passou esse ano. É, Uma galera botou fogo, botou a mão no fogo por causa desse cara, né? Todo mundo acreditou que ele ia passar. O Justin Dower não passou nem da preliminar, cara. Justin Dower nem da... foi assustador. E aí, por exemplo, o Justin Dower não passou, mas o Dexter dos Estados Unidos, o cara chegou na final, mano. Um moleque. Assim, mega. Sim, da Da wildcard. wildcard, o cara chegou na final. Assim, total mérito dele. Muito, muito meta. Assim, todos os takes meta ele fez. Assim, assustador. É o que eu ia comentar agora, cara. Eu ia comentar agora. Ele fez também o que aquele Ah, um menino também de óculos, ele também fez. Eles pegaram as regras e botaram debaixo do braço, entendeu? Eles não pensaram em nenhum momento em tipo, vamos fazer isso. Não, tudo que eles pensaram foi, vamos fazer tudo de maneira que eu consiga pontuar o máximo possível com o máximo de juízes, tá ligado? Então, certo. uhum. Aí, ó. O Dexter, esse que você falou, é o James Herder. Mas assim, o James, eu tinha certeza que ele ia pra final. Antes dele jogar.
Ele tá numa crescente absurda e pra mim é um grande potencial pra título mundial daqui a uns anos. Sem a menor dúvida. Tipo assim, é um cara que é um garoto, mano. Ele tem, sei lá, 13, 14 anos. Cara, o James Harden, ele também é super clean. Parece que ele não sente a pressão do palco. Parece que o moleque, ele simplesmente ele tá jogando na sala dele. Tá jogando na sala dele, não sente a pressão do palco. O cara, ele. E é muito doido, porque ano passado ele não passou também da wildcard, nem passou da wildcard. E esse ano foi para as finais, tá ligado? Cresceu de um ano pro outro, não dava nem para imaginar, não deu para imaginar o quanto que esses moleques cresceram de um ano pro Isso outro, cara. não culpa, né? Mas é o que o meta faz. Tipo assim, você precisa aprender, sei lá, 20 tricks e deixar elas o mais constante possível. Se você consegue fazer essas 20 tricks em sequência, você vai passar, tá ligado? Óbvio que é mérito deles, são tricks extremamente difíceis, É mas muito assim, parecido com o skate. Então, é muito parecido com o skate, tá ligado? Que colou nas Olimpíadas agora. Tipo, eu vou falar isso agora porque você vai ver que daqui a uns anos alguém vai falar isso também. Quando espero eu que o ioiô entre as Olimpíadas, pode ter certeza que vai ser no mesmo esquema de avaliação que tem no skate, tá ligado? É muito parecido, o jeito de competir, onde você compete só contra você mesmo. Vocês vão ver como vai ser. Provavelmente vão ter bastante similaridades ali entre uma coisa e outra, porque é um esporte onde, por exemplo, o mesmo trick que uma pessoa faz pode ser completamente diferente para o mesmo trick que eu faço, o mesmo trick que vocês fazem, pode ser que fique completamente diferente. Então, isso é muito interessante e vamos ver como que vai ficar no futuro, sim. Esse esporte. algumas menções honrosas assim, que não tem como deixar passar, é do meu jogador favorito, que fez final, mas infelizmente ficou bem abaixo, Kohei Nishimura, que é assim, minha total inspiração no esporte, desde muito tempo. É, o Hulk. No Hulk, Cara, o Correia ficou em 19º, né? Na final e nono na semi. Tipo assim, imaginei que ele ficaria muito alto, mas é um cara que sente a pressão. Ele é o contrário do James Harden. Você vê tipo, se você for olhar o freestyle dele, você vê a mão dele tremendo, o freestyle inteiro. Mesmo assim, ele faz assim, Matrix. E é muito, muito bom. Daniel tem uma opinião polêmica aí sobre ele. Oi? o Corey, ele sempre faz semifinal muito bem, mas chega na hora da final, cara, ele não manda bem. Até mesmo no campeonato online, eu não sei se vocês chegaram a ver o Mundial Online que ele fez de, de 2021, de 3 minutos. Cara, ele ficou em quarto e eu não sei como, porque teve um momento ali que ele ficou, tipo, sei lá, uns 3 segundos, assim, sem fazer manobra, sem pontuar, sem Não, nada. tô ligado o que você tá falando. E não sei, cara, ele deve ter uma opinião, eu tenho uma opinião meio polêmica a respeito da construção das finais dele, porque, tipo, ele não sabe fazer final, cara. Em comparação a Sim, com esses certeza. peixes grandes que estão Peixe grande que surgindo aí. surgiu aí, soube fazer uma final, foi o Chandler Steele, né? Pô, mano, eu gostei Ah, muito da apresentação dele, cara. Eu achei uma parada assim, tipo, mano, parece pra mim que foi. Eu entendo que o Mirkin, tipo, ele tem realmente levou num nível acima, tá ligado? Mas se você, tipo, esquecer que existe o Mirkin, eu achei uma parada, tipo, mano, é muito pico do ioiô, tá ligado? O cara fez todas as kills certinhas, tipo, mano, toda hora na música, mano, foi muito perfeito, cara. A galera, tipo, mano, a galera não sabe a dificuldade que é pra você acertar uma kill, e o cara acertou, tipo, infinitas, mano. A música E, inteira. assim, polêmica, eu diria, mas segundo lugar do Hunter Fiercing, hum, É, eu falei isso, eu... mas não concordaram comigo. Não, você muito merece, pelo contrário. você acha que mereceu ganhar? Eu não gostei. Você acha que segundo, você acha que segundo lugar? Cara, Ah, justo. pior que eu curti, mano. Pior que eu curti. É, sim,
Sim. Ele pontua muito, cara. Ele pontua muito e ele tem a aura, tá ligado? Ele consegue construir um tema para a apresentação dele. Foi assim em 2023, foi assim Sim. em 2024. O cara consegue construir. Isso com certeza. E pontua muito. Eu lembro que tava o... Não, tava assim... Que squad que tava assim no cantinho? Tava o Kieran Cooper, Hajime Miura, Ryuichi Nakamura, tava tipo assim, uma galera assim no cantinho. E aí eles falando que, não, segundo lugar é com certeza do Hunter, tipo, antes de. Antes de falar os resultados, ele, não, Hunter ficou em segundo. Ele pontuou demais. E, dito e feito, assim. E. Porque ele pontua muito, muito meta, aquelas tricks dele são muito estranhas, tipo assim. Era muito ponto e era muito rápido, sabe? Tipo, era só mais dois, mais dois, mais três, mais três, mais dois. Isso trouxe pra ele o segundo lugar. É, hoje em dia é assustador ver a galera clicando, né, cara? Você vê que, tipo, sei lá, 4 anos atrás você via o Mirkin fazendo aquela apresentação surreal e fazendo, sei lá, 180, 190. Hoje em dia o pessoal tá fazendo top 5, tá fazendo Isso mesmo. 200, tá ligado? 200 pra E cima. um, e um cara muito foda também no A foi pra mim, né? O Park Woo-chan da Coreia. Eu não sei se ele foi o único coreano que passou. Eu acho que foi. Porra, Ô, real. louco, Não. você tá esquecendo da Mirikim, Nossa, cara, esqueci oitavo completamente lugar. dela. Nossa, o freestyle dela foi muito bom. Real. Real. Cara, a Mirikim, tudo bem, você pode até falar do Park Chan, o cara realmente ele joga rápido pra caramba. Tipo, o cara tem uma desenvoltura assim, Mas a um Miri, eu clean, acho o ela cara é mais. clean. O cara é clean e rápido, mano. Pode dizer as duas coisas. Mas a Mirikim, mano, ano passado, Aham. tipo, pô, ela teve os descartes e tudo mais, essas bolas fora. Mas, cara, Tudo. esse ano ela teve tudo. Ela teve tudo. Pra mim, a apresentação dela foi melhor do que a do Mir. Pra mim, foi melhor do que a do Mir. Cara, eu não sei. Eu acho que não. Pra mim, não. Eu acho que questão de pontos, realmente não tem como bater de frente. Mas, assim, de ser memorável, mano. Porque, assim, você vê uma mulher chegando em oitavo Tipo lugar assim, na quando que isso final, você, aconteceu, né? você olha e fala, cara, que é isso, cara? É com aquele, com Nunca. aquele tema de girl power, tá ligado? Foi muito absurdo mesmo, realmente. Mas igual eu tava falando do Park, mano. Ele é igual você falou, ele é muito, muito clean, mano. Muito clean, muito rápido. E a música que ele usou pra mim foi uma das melhores músicas do campeonato. Aquela música dele. É porque eu sou a favor, né? Desses caras que jogam com as músicas muito estranhas, tá ligado? Eu sou a favor demais. E, mano, ele colocou uma música com um grave sinistríssimo. Que se você ver o freestyle dele agora, a câmera que gravou o freestyle tremia. A música do cara tremia o Kubex, mano. Foi, tipo, assustador. E aí começava aquele dan 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 dan. E aí ele começava, tipo, um speed combo no ritmo. Nossa, muito absurdo. E a Miri Kim, com certeza, foi um destaque. Realmente. Bom, mas aí eu acho uma coisa importante ressaltar é que alguém tem que ver se esse Mirkin e Mirikim estão indo para a escola, entendeu? Se É. eles estão se alimentando direito. Não tem que ter uma conversa com o celular coreano, tá ligado? Sei não. Ah, cara, do jeito que eu acho que sim. O cara deve estar tá fazendo escola online também, né, mano? Sei lá. Vai saber, mano. Os caras. Aqueles colégio interno, tá ligado? Que o cara, tipo, ele Tipo, colégio comunitário, Ah, tá ligado?
onde você escolhe as suas disciplinas, tá ligado? Ah, mas sei É lá, muito vibe eles parecem ter os pais bem Miriquim, mano. rígidos, né? Não sei se os pais seriam E eles dessa devem vibe. estar recaçando. Então, o pai dele jogava ioiô, Ah, tá tá. ligado? Então, Sim. tipo, a parada é de família mesmo. Ele é que nem, mano, é que nem um atleta olímpico, tá ligado? Igualzinho. Tipo, normalmente você é filho do pai mesmo e continua ali na competição e vai que vai. Porque, mano, você, Daniel, você sabe, cara, o quanto tem que treinar pra ganhar um campeonato brasileiro. Imagina o quanto tem que treinar pra ganhar um mundial. Não tem essa, cara. Não dá pra aprender álgebra, não, mano. Não é possível que ele sabe fazer. Mano, quanto que é. Não é possível, mano. Não é possível que ele sabe química. E aí já é apelação demais, né, mano? Tipo assim, Ah, eu já vi uma entrevista do Mirkin falando que ele curte escrever histórias. Então, tipo, eles têm uns hobbyzinhos por fora, tá ligado? Eles têm uns hobbies também, porque não dá pra. Porque senão os caras enlouquecem também, né, mano? tem? Tem que ter alguma coisa além do ioiô, tá Legal também de ligado? ressaltar, mano, que tanto o Mir quanto o Mir a gente já sabe, mas a Miri, ela também não participa de É. nenhum campeonato no ano, não. É só o Mundial mesmo. O cara não é que nem a maioria do pessoal que participa, pelo menos ali de campeonato do seu país. Eles nem no coreano eles aparecem, não. Só aparece a apresentação. Uma coisa também legal, de que você que tava lá. Tipo, meu, parece quando tipo chegou a hora do Mirkin entrar, foi uma parada muito louca, assim, cara. Tipo, a energia daqui da tela foi tipo, mano. É. Foi muito louco, mano. Foi muito louco. Uma parada assim. Como que Cara, foi aí pra quem lá tava em loco? isso aconteceu. Eu consigo contar, tipo assim, 3 pessoas que isso aconteceu. Que é de, assim, quando anúncio. Antes mesmo de falarem o nome da pessoa, antes mesmo de falar que a pessoa ia subir, todo mundo já sabia, né, que acompanhava a lista e tudo. E a gente via a pessoa assim do lado do palco já. Uhum. Cara, era silêncio absoluto. Simplesmente, você sentia a tensão no ar, assim. Era silêncio absoluto. Você não escutava um pio, parecia que até fora do Cubex todo mundo tava em silêncio. Todo mundo calado, não tinha um barulho, todo mundo tenso, tenso. E foi exatamente assim com o Mirkin. Mirkin subiu no palco, aquele silêncio. Tipo assim, de não ouvir nada mesmo. Parecia quando você vai ver algo no cinema e aí quando o filme começa, que tipo, tá todo mundo em silêncio, você não escuta barulho, e aí de repente vem o som alto do filme. Exatamente a mesma coisa. Tudo em silêncio e de repente começa a música dele e ele faz aquele show. E foi. E Show do aham, Superman. É, foi como se muito você incrível. estivesse vendo um filme do Superman, tá ligado? Mirkin que esse ano também veio com Literalmente. muita coisa diferente, cara, pra falar a verdade. Eu gostei bastante. Me agradou real. É É, tipo um freestyle que não é tema Michael Jackson, tá ligado? Isso aí já saturou. Porque a gente ficou pensando, mano, pô, se ele sacar mais uma música pro Michael Jackson na apresentação dele, pô, e que novidade de novidade trick vai também, trazer, tá cara. Tipo ligado? assim, ele veio com umas corporais muito diferentes que eu nunca vi. Totalmente dele. Muita criatividade, sabe, Nathalie? Eu falei que foram 3 pessoas que teve essa situação, né? E uma outra pessoa foi Hajime Miura, que na verdade com o Hajime aconteceu 3 vezes. Aconteceu na preliminar, aconteceu na semifinal e na final. O Hajime, assim, Mano, muito doido que, tipo, ele construiu a preliminar, a sim, semifinal e a final complementando uma com a outra, que tá ia ser ligado? outro Então, tipo, freestyle, né? tava na pose, ele começava na pose, terminava na pose pra intercalar com a próxima apresentação, cara. Isso foi, mano, muito criativo, velho. Terminar o freestyle parado num lugar específico. Você escolheu o lugar do palco que você queria parar, tipo assim. Muito louco, muito louco. O Patrick aqui no canal do Falando de Ioiô, ele postou como comentário do vídeo da final, que tipo, quando acaba o freestyle dele, a galera ainda tá meio em choque, assim. Tipo, ninguém bate palma, não rola nada, né? Aí alguém grita, The King! E aí a galera, pá, e aí começa a bater palma, tá ligado? Bem louco, mano. Mano, isso deve ter sido muito da hora, mano. Deve ter sido
Isso aí deve ter sido muito da hora. E tipo, É o rei, é o rei. Ele foi o Peter Kafka, não sei se vocês conhecem ele. Da Sluzzy. dá, com certeza. Foi ele que gritou, tenho, assim, 99% de certeza. Mas um negócio diferente do Hajime era que, tipo, os momentos em que a área ali do stage, da onde o pessoal senta e tal, pra poder assistir, era onde, quando o Hajime ia jogar, eram os momentos mais cheios. Tipo assim, nem na final do Mirkin, na final de 1A, tava tão cheio quanto tava na do Hajime, cara. Muito cheio, muito cheio. Ó, Não tinha lugar pra ficar em pé. aí sim. Pra ficar em pé tava apertado. É, cara, o Hajime, ele facilmente conquistou o mundo, não tem como, mano. Que, cara, ele pode ter ficado em quarto no passado, mas, mano, pra ele ser campeão mundial desde 2014, mano. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 e de novo, mano, em Sim. 2025. Mano, você é louco. O cara dominou o mundo, não tem como. Pô, o primeiro título dele foi há 11 anos atrás, mano. 11 anos atrás. Isso é coisa de maluco. É um pivete. É um Pivete. monstro, um monstro. Que eu tive, que eu tive a honra de conseguir trocar pelo menos uma outra palavra. E assim, gigante. Com certeza gigantesco. E, cara, ele não ficava lá no Kubex, sabe? Ele é bem fechadão, né, mano? Brisa, hein? Cara, eu não diria que ele é estrela. Acho que ele tem o direito de ser estrela, mas você vê que ele é meio fechado mesmo. Não, às vezes nem é que é estrela, mas tipo assim, se ele ficar ali, ele não consegue fazer nada, tá ligado? Ele não consegue ver nada. Tipo, ele não conseguia andar lá, a gente não via o Uhum. Hajime. E aí, tipo, ele. O maluco é uma estrela, mano. Não tem o que fazer. E ele. Aham. E aí, tipo assim, o terceiro cara que fez isso? Ah, tá. Tinha mais. Tinha Não, mais um dá. cara. É porque tinha muita expectativa nele, né? Então, o pessoal achava que era o único que podia bater no Mirkin esse ano. Jakob Dollars. Cara, quando o Jakob subiu no palco, Oh. foi, assim, assustador. O cara tava em casa. O cara tava, tipo assim, numa aula de campeão mundial, sabe? E, tipo assim, teve uma parte, cara, que não sai da minha cabeça. Não sai. Toda vez que eu penso no Jakob, não sai isso. Que foi na semifinal dele. Até na semifinal, todo mundo ficou, tipo, muito, muito calado vendo ele. Naquele mesmo sentido, tipo assim, todo mundo calado, prestando muita atenção e em choque. Foi na hora que, tipo, o pessoal tava gritando. E aí, tipo, ele foi fazer, sabe aquele combo dele de. É, daquele. Brand Stole com a boca, depois reverse next stole, sabe? Aquele combo dele, assim, bem Yaku. Naquela hora ele fez tipo. Yes. Isso. E ele chegou e fez tipo um sinalzinho assim de silêncio, sabe? Pro público. Cara, o público que tava gritando com as tricks dele, silêncio. O mesmo silêncio de quando ele tava subindo no palco. Nenhum pio. E aí tudo combinando muito com a música. Cara, um show totalmente absurdo. E é muito bizarro ver. Mano, é muito Sim, sim. diferente você ver pessoalmente e ver em vídeo, né, mano? Porque, assim, dá pra ver, mano, que as apresentações são muito melhores, assim, em comparação aos últimos mundiais. Você consegue ver, mas, mano, ver pessoalmente não tem preço, mano. Ver pessoalmente, assim, é um bagulho bizarro mesmo, mano. De tipo, cara, eu tô presenciando isso. Isso é maluco. Foi um choque. E caras muito bons. E aí é muito legal, mano. Tipo, é muito legal você ver a galera subindo, tipo, assim, e vendo a realidade nua e crua, tá ligado? Tipo, é só uma chance que você tem, mano. Isso que é o mais doido, mano. É só uma chance que você tem de subir e mostrar o seu show, mano. E você, tipo, você tem que tocar o barco do jeito que você se programou ali, tá ligado? Muito doido, mano. E é assim, você vê que, pô, tem gente ali que não erra quase nada, mano.
Você vê quanto que o cara treinou pra fazer aquilo, tá ligado? Muito louco, mano. Muito louco. E das outras categorias, né? A gente também não pode deixar de falar. No, por exemplo, 4A, que pra mim foi uma surpresa. O Kaoru Nakamura. Sim, pra gente também foi uma surpresa. A gente também não imaginava o Kaoru ganhando. Pra mim, Sério? o Ryan ia ganhar de novo, tá ligado? Por causa por Aham. causa das manobras rápidas, tá ligado? Pace. Mas, tipo, a gente criou meio que, como você disse, o preconceito, tá ligado? Antes do campeonato. A gente imaginava, mano. Mas, assim, realmente, o Kaoru, a gente não me surpreendeu muito no campeonato japonês, então eu não imaginava que ele ia ganhar. Mas, assim, realmente, mano, o cara joga muito, o cara é muito clean, tá ligado? Com o Joeon, com aquele tema de Beatles também, eu achei muito, muito legal. O Bingyi, um Bingyi da China, com aquele freestyle dele com o tema de Dragon Ball, tipo assim, o cara sim fez um show ali, sabe? Sim, o cara descalço, tá ligado? Desenrolou no palco, mano. Terceiro lugar, cara. Mano, eu não esperava, de fato, o Bingui em terceiro, porque, tipo, quase não se fala dele, né? Quase não se fala dele, apesar da gente ver no Instagram, assim, o cara sempre postando umas novidades, assim, umas manobrinhas maneiras, mas, tipo, subir no palco do Mundial, assim, de repente, catar um terceiro lugar é pra poucos, cara. Meu jogador favorito de 4A, e que pra mim fez o melhor freestyle da noite, do dia, né, no caso, foi o Takumi Yasumoto, cara. Ficou em sétimo. O Takumi é, tipo assim, muito, muito foda. Cara, muito, muito gente boa, muito parceiro. E, cara, um freestyle, assim, insano. Eu adoro o estilo dele. Pra mim, o estilo dele grita 4A, mano. Pra mim, 4A é aquilo, sabe? Infelizmente, muito, muito erro. Não foi tão clean. Mas, assim, pra mim, o Takumi foi, foi pra mim o melhor freestyle do Mundial. Ele tem um estilo diferenciado mesmo, mano. Aham. Ele tem um negócio meio punk rock, né, mano? Meio punk rock japonês. Eu curto bastante as apresentações dele também. Tipo, é... o estilo musical dele é uma das coisas que eu mais gosto, tipo, nele, tá ligado? O estilo musical dele assim, escolhas muito boas, tá ligado? Um estilo muito autêntico, de fato, mano. O cara sabe muito, sabe muito. De 5A, cara, eu não sou lá o cara mais inteirado, acho que o Iago vai com certeza falar bem melhor. Quando eu assisti, eu fiquei um pouco perdido sobre qual seria o veredito final. Eu fiquei muito em dúvida, né, com o Sora e com o Jihu, porque sei lá, porque sempre tem, né, aquela presença de campeão mundial, sabe? Coisa que o Jihu infelizmente não teve, né? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Pra mim, o Jihu não teve essa aura de mundial, sabe? De aura de campeão. Com certeza, parece que ele montou uma apresentação, tipo, 2 dias antes do Mundial, cara. O cara não teve. A música, a escolha da música foi boa, mano, mas, tipo, sei lá. Eu diria que faltou uma sincronia, um negócio, sei lá, de chamar atenção, tá ligado? Acho que o de rua ele tem muitas manobras legais, tá ligado? O Iago pode muito bem falar sobre isso, né? Ele que estuda o de rua de cabo a rabo. Mas assim, além das manobras, cara, não tem muito o que falar, porque não tem performance, tá ligado? Faltou uma performance, faltou um negócio de chamar a atenção da galera, tá Cara, ligado? tem um vídeo muito antigo do Giroud no canal dele, se vocês olharem,
Eu acho que uma das primeiras rotinas que ele posta no canal dele é a única rotina que ele faz onde ele chama, onde ele faz com performance, tá ligado? E é interessante ver como ele podia continuar fazendo isso, mas, tipo, foi uma decisão dele mesmo, tipo, parar de ficar, tipo, usando de chamar, olhar pro palco. Eu acho que talvez ele errasse no ao vivo, não sei dizer, e ele acabou parando de fazer. Tanto que ele chama uma vez ou outra, e logo que ele chama, ele já começa os combos insanos dele. O que ele mudou do ano passado para cá, ele adicionou alguns elementos, só que os elementos que ele adicionou só são difíceis pro Giroud, tá ligado? Para quem não é o Giroud, tipo, não faz a menor diferença, tá ligado? Então, para ele acertou, desculpa, as duas vezes que ele errou uma vez que ele deixou cair, quando ele deixa cair, ele erra de um corte que ele sai de um GT, que ele vai fazer um GT, um hop e um Eli Cut também, que é uma paradinha nova que tá no meta agora, e ele erra e é fácil, deixa eu cair. E o outro que ele erra também é um combo um pouco mais difícil, um pouco mais técnico que ele tá tentando fazer. E no final da apresentação, diferente do que ele sempre faz, que é pegar um regen, faz um regen semi-horizontal e pega nas costas, depois vai para um semi-horizontal também, passa pelo pescoço e acaba. Ele decidiu fazer tipo um combo novo, tá ligado? Um combo tech novo ali no final. Só que para quem não entende, até para quem entende de 5A mesmo, é um combo super difícil de fazer, tá ligado? Mas para todo mundo que tá vendo, tipo, pô, um regen, que é aquela parada que você joga e eu pra cima, contrapeso sai voando, tipo, mano, é muito mais importante. Então, sei lá. Também tem uma parada que eu tava pensando depois. Tanto a C3, tanto pro Sora, que ficou em primeiro, quanto pro Giroud, é a mesma companhia que patrocina os dois, tá ligado? E um deles foi com o Ioiô Prata e o outro foi com o Ioiô Dourado. Então, sei lá. Fica aí, cada um tira suas conclusões. Tá? Cara, então, eu acho que, de fato, o Sora dessa vez ele foi com aura de campeão, mano. Ele sempre surpreende positivamente, né, a galera. Ano passado ele deu uma errada aí, porque o cara perdeu só por dois caras clean, dois caras que mandaram muito. Mas desse ano ele foi empenhado, né? Ele foi inspirado. Com certeza. E muito tempo de experiência, né? E, mano, uma brisa. Os tricks do Sora e do Giroud, eu acho que, tipo, deve ter uns 20% que tem a mesma base, de resto, tipo, 80% do trick deles são diferentes entre o primeiro e o segundo colocado. Uma doideira isso. E o Naoki também, que ficou em quarto lugar agora, mas o último campeonato ficou em segundo lugar. Ele também. No A eu vejo uma consistência um pouco maior de algumas coisas de meta, etc. No 5A, como tem menos praticante, eu sinto que a galera consegue ter uma individualidade um pouco maior, assim. O que é um pouco prejudicial também para alguns competidores que, tipo, são muito bons, mas só pelo fato de se manterem fazendo coisas que eles fazem há mais de 1, 2, 3 anos, eles não estão evoluindo. Um Gerard Marcos, por exemplo. É. Vamos falar um pouquinho, então, já falamos do 3A ali, a gente já falou do 3A com o Hajime, né? Vamos falar do 2A aí, que se o pessoal ficou muito decepcionado com o antigo campeão aí, que teve lá foi -6, né? Sei lá quanto que ele teve. Foi o que eu, com certeza, fiquei mais perdido. Pra mim foi uma parada mais showmanship do que de pontuação. É porque eu acho muito difícil pontuar 2A. Mas assim, Arata e Mai, pra mim, fez show, cara. Não teve como. Um cara que eu gostei muito também foi o terceiro, né? Que é o Yamato Fujiwara. Gostei muito do freestyle dele, eu achei. Eu achei que, tipo assim, essa galera, eles fazem muito, muito esse showmanship, sabe? Eu acho que o 2A é muito showmanship. No sentido de muita, tipo, músicas sempre muito animadas, sempre trazendo muito público, sabe? E o pessoal vai ver, cara? Cara, é assim, é meio assustador como que as pessoas saem tão rápido daquela área ali do stage. Porque, tipo assim, foi tipo assim, o 3A, o Hajime Miyuga jogou em penúltimo e depois veio o... Putz, como chama? O campeão... Isso, Minato Furuta. E aí, cara, o Hajime Campeão. jogou e, tipo assim, não cabia mais Minato. gente. Não tava cabendo gente quando o Hajime tava jogando. E aí, acabou, o Hajime desceu e aí ia jogar o Minato. Eu olhei pra trás, tipo... Mano, cadê? Cadê o pessoal, mano? O que tá acontecendo? 2A foi muito, muito... Foi com menos gente assistindo, com certeza.
O 5A tinha até um pouquinho mais, 4A foi meio vazio também. Eu acho isso um pouco chato, mas fazer o quê, né? Não tem muito que a gente possa fazer. É, tem as favoritas, né, mano? As categorias favoritas que chamam mais atenção. Isso aí realmente não tem o que fazer. Não tem. Mas tinha muito isso sim, ô Iago, de uma categoria ter mais gente. E até na mesma categoria só um jogador chamar a atenção. E como que era? Você só podia sair quando tava no intervalo, né? De um pro outro. A gente só saía no intervalo, porque a gente queria guardar o lugar, né? Porque, tipo assim, a gente chegava lá bem cedinho, pegava um lugarzinho mais no meio, assim, pra poder enxergar legal, sabe? Pra ter essa experiência melhor. Essa galera que, tipo, chegava depois só pra ver um cara e sair, eles ficavam em pé porque, tipo assim, eles não precisavam ficar sentados, eles não queriam ver todo mundo, sabe? Eu tava lá pra ver todo mundo, eu queria ver o máximo possível, sabe? Alguma consideração final aí que você tenha que a gente não tenha dito? Você não falou E, da Artistic Performance, mano, a categoria mais whatever que existe. Cara, eu só assisti duas, só teve duas, não teve? Teve só duas. Teve só. Ah, tá, então eu assisti todas. Eu não sei, mano. Eu não prestei tanta atenção assim, mas eu achei o Rei Wakura muito criativo. Ele, tipo, chegou e tipo, contou uma história ali realmente, sabe? No palco. E que eu acho que é uma história que muitos de nós já passamos. Não sei eu sei, Dani, mas já aconteceu comigo. Atrasar pro trabalho pra jogar ioiô. Ah, parceiro. Ah, parceiro. Faz parte da vida, né? Ah, acontece, né? Faz parte da vida, né, mano? na verdade, tá atrasando o ioiô, essa que é a verdade. O trabalho Nossa, tá atrasando o realmente. ioiô. E assim, Pois é, teve a teve. criança também, né? Aquela criança com o pai fazendo a sombra do ioiô também. Uhum. Teve o que mais? Foi só isso mesmo. Ah, teve o Over 40, que infelizmente eu não vi. Ah, over É, 40 também não vi, mano. Mas foi o dono da Citric que ganhou, né, mano? O Simpson. Foi. esse Simpson. aí deve estar com uma graninha tranquila, viu? Pô, esse aí, merecido, né, mano? O cara Se não construiu. vender C3, o cara não botar uma barraquinha aqui na Paulista da C3, não vou falar nada que mereceu, não. É, é. Mas o cara construiu um legado, mano. O cara construiu um legado. Eu sou fã da T3 desde pivetinho, mano. Desde pivetinho. Pô, ele chorou pra caramba quando ganhou. Foi o primeiro título mundial dele, eu acho. Ou não? Foi, foi. E temos um brasileiro com esse título, hein? Ricardo Marechal. É, parceiro. Matsunaga também. A É, Matsunaga tem um. Ah, Matsunaga não. Matsunaga foi. Matsunaga é 5A, foi né? campeão mundial de 5A. O, Tem um título mundial o também, no caso. Marechal ganhou over 40. Verdade. Então, para esse episódio do nosso audiocast, a gente vai se despedindo. Falamos bastante. Temos muito mais ainda que a gente podia falar. Quem sabe a gente não volta aí na próxima semana, próximo mês, no próximo ano. A vida é uma loucura e a única coisa que a gente sabe que vai e volta é o ioiô, né? Então, eu me despeço aqui e agora o Dani vai dar um tchau também e por fim o Fidelis vai dar as palavras finais aí. E é isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço, galera. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixa o like, compartilha. Vamos deixar esse podcast aí bombado. E aí, em breve aí, estaremos comentando de novo sobre ioiô, sobre esse esporte maravilhoso que a gente tanto ama. Vamos trazer mais algumas pessoas aí para conversar com a gente. E, e é isso. Muito obrigado, Fidelis, por bater um papo conosco essa noite. Muito. Eu que agradeço, cara. Assim, muito da hora conversar aqui com vocês, contar sobre minha experiência, contar sobre essa vivência que eu tive. Queria agradecer aí pra todo mundo que ouviu, todo mundo que deu um pouquinho do seu tempo aqui pra escutar a gente.
E então, acho que é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu, família!